Você que não sabe como estar a sua postura ao falar, como se posicionar para falar com o outro, ou seja, aonde eu coloco as minhas mãos. Ou será que eu estou falando de uma forma adequada, que a pessoa me compreenda? Ou também, será que eu estou repetindo muito os meus gestos? Ou a minha face, o meu olhar está sendo direcionado? Isso e muito mais, hoje eu vou falar para você sobre a expressividade não verbal. Lembrando que a gente está numa série. No primeiro vídeo, ou seja, no vídeo anterior, eu falei sobre o que é expressividade, lembra sua energia, sua atitude, como você se expressa para o outro. E também falei sobre 8 passos para a expressividade verbal, é o que você vai falar. Há profissionais que defendem que a expressividade verbal de uma comunicação ela é 7%, mas há algumas controvérsias aí. Por exemplo, imagina eu começando esse vídeo falando assim, a concordância do português, falar de uma forma adequada a nossa língua é primordial e isso é fundamental você aprender com professores que também dão aula de português. Mas voltando ao assunto aqui de hoje, que é sobre a expressividade não verbal, ou seja, onde colocar minhas mãos, qual a postura que eu tenho para falar, qual a minha expressão facial para captar mais a sua atenção. Você já parou para pensar sobre isso quando você está falando? Como está a sua postura, por exemplo, da boca? Imagina você falando com uma pessoa e prestando atenção e a sua boca está assim. Qual a imagem que você passa para o outro? É melhor estar assim ou assim? Qual a imagem dessa expressividade não verbal? Então, o seu rosto, a sua postura, a sua voz, a sua articulação, os seus gestos diz muito sobre você. Preste atenção nisso. Preste atenção como você comunica, porque você é o que comunica. Essa é uma frase que eu publiquei no meu livro. Então, antes de falar esse conteúdo, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, mande para aquele amigo que precisa comunicar, falar bem. Na verdade, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa comunicar e falar bem. E ative as notificações para lembrar dos conteúdos semanalmente que eu vou trazer aqui para você. Então vamos lá. O que é expressividade não verbal? Expressividade não verbal é como eu falo. E eu vou começar com a sua postura. Observe a sua postura agora prestando atenção nesse vídeo. Como você está sentado? Ou observe você em sala de aula. Como você está sentado escutando o professor? Ou em uma reunião? Ou andando no seu dia a dia? Ou entrando numa sala de reunião? Sabia que eu treino isso, a forma de entrar na sala de reunião? E eu vou te dizer como. Como sua postura está mais fechada ou sua postura está mais aberta? Lembre de pessoas deprimidas, a postura ela é mais fechada e pessoas mais alegres e mais autoconfiantes, a postura é mais aberta. Então tenha uma postura aberta em sua comunicação. Então esse é o primeiro passo. Preste atenção, tenha autopercepção da sua postura em todo momento que você está, até simplesmente escutando uma palestra ou ministrando uma palestra. Você gera muito mais atenção se você tem uma boa postura comunicativa. E cuidado também com os vícios corporais. Você já ouviu falar sobre os vícios corporais? A gente tem o vício de linguagem, não é isso? Que eu falei no vídeo anterior, sobre o né, e também ensinei como eliminá-los. E os vícios corporais? Tem pessoas que falam e mexem só com essa mão o tempo todo. E aí a gente está entrando nos gestos. Tem pessoas que têm ausência de gestos. Ou fica assim, ou fica com a mão no bolso, ou fica mexendo até demais. E como eu devo mexer? Como deve ser os gestos quando eu estou falando? Então, voltando na postura, a sua postura tem que estar aberta. Aberta e não fechada. O que significa? Você vai alinhar o seu corpo, desde os seus ombros, com seu quadril e seus pés. Tem uma postura ereta quando está falando. Se perceber que já está caindo aqui, faça esse movimento para trás.
mesmo quando você for numa reunião para conversar com seu chefe. Entra já, abre a porta e já abre essa postura, porque assim você está mais aberto e mais autoconfiante. Eu analiso muito as pessoas e eu percebo como as pessoas, elas o tempo todo elas estão assim desleixadas, caídas e até prestando atenção em todo mundo. Qual a imagem que isso passa? Silvia, a gente passa a imagem o tempo todo. O tempo todo você é analisado pelo cérebro do outro. Então, postura sempre aberta, aberta no que você vai falar, nunca fechada, nunca contraída. Ah, Silvia, mas eu sou tímida. E daí? Você pode ser introvertida, ter uma personalidade, você pode ser mais introvertida, mas mesmo assim você pode ser autoconfiante. E só a postura ativada dessa forma, você já ativa no seu cérebro essa autoconfiança. Já teve uma pesquisa científica que mostrou que pessoas que ficaram muito tempo assim, no cérebro, elas tinham mais tristezas. E pessoas que tinham essa postura mais aberta, no cérebro ativado, mais alegria. Olha que interessante, ou seja, mais autoconfiança. Então, treine. Pare aí tudo, levanta, abre essa postura, senta de uma postura adequada. Em qualquer lugar que você esteja. Lógico, na sua casa você pode relaxar, descontrair, tá bom? Mas em todo, até no ambiente de trabalho, você é observado o tempo todo. Eu já ouvi, eu trabalho muito com liderança, como eu já falei aqui, eu já ouvi líderes falando assim, ah, mas aquele colaborador, você viu como é que ele estava na hora que a gente estava falando? Assim, nem prestando atenção, caído assim. Então, às vezes a gente está, ó, isso é inconsciente, sabia? Às vezes a gente nem tem noção que a gente está com esse gesto assim caído. É inconsciente, só que passa a imagem para o outro de desânimo. Preste atenção como você está aí sentado em todas as suas situações, principalmente profissionais. Segundo ponto, vamos pensar nos gestos. Já falei dos vícios corporais. Tem gente que tem vício de ficar segurando o celular, prestando atenção na pessoa e rodeando, fazendo esse rodeio com o celular. Adivinha o que a pessoa vai prestar mais atenção? Vai ser em você ou nesse gesto? Ou pessoas que ficam assim com aliança. E vou te contar um caso que aconteceu comigo. Logo depois que eu casei, eu estava conversando com um médico, discutindo sobre um caso e estava o tempo todo assim com a minha aliança. E aí ele virou para mim e falou assim, já sei, Silvia, que você está encantada com a sua aliança, porque o tempo todo eu estava assim. Mas o quê? Tirei a informação, ou seja, ele prestou mais atenção no gesto do que no conteúdo que eu estava passando. Tem gente que fica o tempo todo com a mão assim, olha, passa tensão, cuidado, tá? Passa tensão. E tem um outro hábito também, principalmente mulher, que vai falando e vai rodando o cabelo. Gente, isso é tudo inconsciente. Só que imagina, você falando em redes sociais, com isso aqui, imagina quando você está gravando o seu vídeo. O seu rosto, o seu cabelo, a sua voz é o que mais aparece, tá? E tem gente que fica fazendo assim, ou assim, ou assim. Teve um cliente que eu estava treinando para passar uma prova oral para juiz também, e ele o tempo todo, na hora que perguntava, ele fazia isso aqui. Eu falava, poxa, você está passando a imagem que você está assustado. E olha que ele não estava assustado. Mas são vícios corporais que a gente não observa. Preste atenção nos seus vícios corporais. Nem muito exagerado, nem menos demais. Então, vício é repetição. Repetição. Lembre-se que você é analisado o tempo todo, você se expressa o tempo todo. Tá bom, se você já falou que não pode fazer, mas como eu devo fazer? Solte as suas mãos, os seus braços, mais ou menos no ângulo da sua cintura e fale dessa forma. Pode parar, pode diminuir, pode soltar os braços, mas fale, expresse de uma forma congruente no que você tem que falar. A verdade, ela passa quando tem uma transparência do que eu falo e também com a minha postura. Como eu falo, como os gestos estão passando para o outro. Postura, gestos. Agora eu vou entrar na expressão facial.
A sua face diz muito, principalmente em lives, redes sociais, YouTube aqui. Imagine se eu ficar o tempo todo assim falando com você com essa contração. Então vamos dividir a nossa face em 3 terços. Tem o terço superior, que é aquele terço que eu vejo muita contração da pessoa estiver o tempo todo falando dessa forma. Ainda bem que para mulher e homem também, nós estamos usando Botox para diminuir essa contração, não é isso? Mas muitas pessoas eu vejo muita contração de olhar. E parece que você está sempre com raiva. Ou subindo a sobrancelha, assustado. Imagina você falando com o chefe, assustado. Chefe não, né, gente? Líder. Imagina você falando com o seu líder. O tempo todo assustado. Ele vai acreditar que você vai fazer algo? Ele vai duvidar, porque está passando um pouco de insegurança, de medo, de receio. Então vamos para esse terço médio. Terço médio. Tem gente que tem mania de fazer vícios corporais, que é vício facial. Né? Então tá mexendo com o nariz. Faz umas coisas assim, você conhece alguém que você está conversando, eles mexem muito com a face. E o exagero no terço inferior. Ou aquela pessoa que fala muito aberto, ou aquela pessoa que eu brinco que é o cão raivoso. Aquela pessoa que fala assim, tô com raiva. E simplesmente, sabe o que ela pode ter? Ela pode ter um bruxismo à noite, aquele ranger os dentes à noite, é o apertamento, e ela tem uma alteração dessa musculatura e ela não consegue abrir muito a boca. Não é porque ela está nervosa. Porém, a imagem que ela passa do outro é isso, que ela está sempre com raiva, sempre nervosa. Essa pessoa ela tem que saber qual que é a causa disso. E diante dessa causa, pode até fazer um tratamento com a fonoaudióloga, onde vai pesquisar a causa dessa articulação mais travada. Então, se você tem um problema na dicção, seja nesse terço inferior da sua fala, se você abre pouco a boca e tem esse fala bem fechado, procure um profissional para te ajudar nesse aspecto. Nesse vídeo, então, eu falei para você sobre a postura comunicativa aberta, os gestos congruentes que você fala, sem muitas repetições, ausências ou exageros. Falei também da expressão facial, é fundamental você minimizar o que você faz, ou seja, para você perceber a imagem que você passa para o outro, se é contraindo mais, se é uma expressão mais fechada ou uma expressão mais aberta, tudo vai ter que ter uma congruência do que você fala e o ambiente que você está inserido. Então, para você se transformar no melhor comunicador que precisa ser, curta esse vídeo, se inscreva e principalmente ajude essas pessoas enviando esse vídeo. Agora, quero saber qual é a sua dúvida sobre comunicação. Pode até colocar aqui sobre a postura, gestos, sobre a sua expressão facial, outras questões, porque assim eu vou trazer conteúdo sobre esse assunto e assim eu vou poder te ajudar. E até o próximo vídeo, lembrando que estamos numa série sobre expressividade da comunicação.